أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Se existe um tema que não há nenhuma contradição no seio do cristão, esse tema é a crucificação. Seja qual for a denominação religiosa que um cristão professa ou a sua igreja, mesmo os testemunhas de Jeová, muito menos os católicos, sem contar os protestantes, todos esses concordam com a crucificação, a morte de Jesus na cruz. A crucificação consiste na morte do Messias, do Jesus Cristo, para salvar a humanidade do pecado. O pecado aqui é o pecado herdado através do nosso pai Adão. O Adão, quando come a maçã, comete o pecado, Deus joga uma praga para toda a face da terra, que todos os seus filhos nasceriam com esse pecado cometido por Adão alayhi salam. E é através desse pecado que foi necessário enviar um cordeiro, nesse caso Jesus Cristo, para vir morrer na cruz, para salvar a humanidade da ira de Deus, desse pecado original. E esse tema que iremos falar hoje. Será mesmo que Jesus Cristo foi crucificado de acordo com a Bíblia? Esclarecendo o Islã, por Jorge Satânica. Sejam bem-vindos ao nosso canal Esclarecendo o Islã e fica até no final desse vídeo para podermos junto caminhar acerca desse tema. Esse tema que é de extrema importância, pois você não é cristão sem acreditar no sangue redentor de Jesus Cristo, ou a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, só para começar que num certo dia os fariseus pediram para Jesus Cristo realizar um sinal milagroso que ele deveria dar para os fariseus. E qual foi a resposta de Jesus Cristo? Ele disse lá no Mateus 12, versículo 38 a 40, ele disse: como esse povo é adúltero e perverso, eles pedem um sinal para mim, porém não existe um sinal que seria dado exceptuando o sinal de Jonas. Assim como ele viveu, permaneceu, assim como ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, e eu também ficarei 3 dias e 3 noites na barriga da terra. Ou seja, a cálice de Jesus, a morte de Jesus por meio da crucificação, seria diretamente proporcional com a morte de Jonas, com o Jonas na barriga do peixe. E até aqui concluímos que Jesus falava de que ele iria permanecer 72 horas debaixo da terra. 72 horas debaixo da terra. Assim como Jonas permaneceu 72 horas na barriga do peixe. Mas será mesmo que Jonas permaneceu 72 horas na barriga do peixe? E Jonas capítulo 1, conta a passagem de Jonas quando foi chamado por Deus para dar a boa nova, admoestar um certo povo. E quando ele fez e viu que não teria sucesso, ele achou que não teria sucesso com aquilo, então achou melhor abandonar a sua missão, fugindo para outro povo, outra margem. E para tal ele foi preciso pegar uma embarcação marítima. Nesse caso ele pegou um barco ou um navio ou alguma coisa parecida, já que o decreto de Deus é inevitável. O que aconteceu? Deus enviou, Deus reagiu
enviando vento forte que derrubaria quase o barco, até que os donos perceberam que existia algo de errado, ou seja, que através daquilo Jonas teve a informação de que isso que está a acontecer aqui é devido à missão que eu pulei. É a missão que eu pulei, então é esse castigo aí que está acontecendo. Então ele confessou para os donos do barco de que isso tudo aqui é por causa da minha pessoa. E consequentemente a história é longa, ele foi jogado, acabou sendo jogado no mar. No versículo, agora conta a passagem do versículo 15 para 17, conta que ele, estando dentro do mar, foi engolido por um peixe. No versículo 16 conta que os demais, quando ficaram no barco, as ondas acalmaram e começaram a invocar Deus, louvaram Deus e adoraram Deus, o Criador. No versículo 17, Jonas é engolido por peixe e permanece lá 3 dias e 3 noites. Se for 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Então, sim senhor, Jonas permaneceu 72 horas na barriga do peixe. Exatamente. E em contrapartida, o oposto disso aí é o Jesus Cristo. Jesus Cristo permaneceu na sepultura 72 horas? A resposta é não. Não permaneceu 72 horas Jesus Cristo. A prova disso é Marcos 15, 25, que conta que o Jesus foi crucificado 9 horas da manhã, que foi crucificado Jesus Cristo, e ele morreu 15 horas da tarde. 3 horas da tarde nesse caso, a hora nona. A hora nona, assim como consta o próprio Marcos 15, versículo 33, e foi esse período aí, mais ou menos, que ele acabou morrendo na cruz e foi sepultado. Então, ele morre na sexta-feira, 15 horas. Às 15 horas que Jesus Cristo morre. E ele vai ressuscitar ao nascer do sol, do primeiro dia da semana, ou seja, no domingo de manhã. É o dia que ele ressuscitou. Pode conferir isso aí no Marcos 16, versículo 1 a 2, que conta essa passagem, que Jesus ressuscitou nesse período aí. E de salientar que a matemática, com a ajuda da matemática, que é uma ciência exata, podemos fazer as contas. De 15 horas que ele faleceu, 15 horas que ele morreu, para 15 da sexta-feira, para 15 horas do sábado, ele completaria claramente um dia completo, 24 horas. De 15 horas do sábado para 15 horas de domingo, 2 dias e 2 noites. De 15 horas de domingo para 15 horas da segunda-feira, que ele provavelmente deveria ressuscitar, que completaria 3 dias e 3 noites, assim como completou o Jonas. Mas não é isso aí que aconteceu. Jesus apenas permaneceu a noite da sexta-feira para sábado, um dia completo de sábado, e a noite do sábado, e de manhã, amanhã, ao nascer do sol do sábado, Jesus já não estava na sepultura. Logo concluímos que ele apenas permaneceu um dia e 2 noites. Então, Jesus não é diretamente, a cálice de Jesus não é diretamente proporcional com o período, a fase de Jonas. Sendo assim, sendo que Jesus não permaneceu 3 dias e 3 noites na sepultura. E segundo Mateus 12, versículo 39, 38 a 40, ele conta que Jesus estava a prever. Logo ele preveu uma mentira. Será que Jesus mentiu mesmo? Pelo menos eu não concordo que Jesus Cristo, o Messias de Deus, seria mentiroso. E o que acontece? Deve ser que esses versos foram colocados na boca de Jesus Cristo
Então, vamos permanecer num círculo vicioso. Primeiro, ou Jesus mentiu no Mateus 12, versículo 38 a 40, que ele preveu de que permaneceria 3 dias e 3 noites. Segundo, ou essas palavras não são de Jesus Cristo, porque o Cristo jamais mentiria desse jeito. A terceira parte é de que Jesus não é diretamente proporcional com Jonas. Agora vamos ver sobre a morte de Jesus Cristo, aliás, de Jonas, porque é dito que a morte de Jesus seria diretamente proporcional com a morte de Jonas. Será que Jonas morreu mesmo? Lendo todo o capítulo, mantendo o contexto, já que alguns cristãos gostam de nos acusar de que não isolamos a passagem, isolamos o contexto para aplicar a nossa dose. Então vamos ler todo o capítulo de Jonas, o capítulo a seguir. Depois de Jonas ser jogado ele no mar, o último versículo, aliás, o penúltimo versículo, ele é jogado no mar, e o último versículo do primeiro capítulo de Jonas, ele é engolido pela baleia. E permaneceu lá 3 dias e 3 noites vivo. Isso pode confirmar que até no capítulo 2, o que acontece, Jonas está lá vivo, invocando o seu Senhor. Ele está mandando súplica e pedindo perdão para o seu Senhor daquele pecado que ele cometeu, de tentar escapar da sua responsabilidade. Então, Jonas não morreu em nenhum momento, não consta nenhuma passagem. O livro de Jonas tem 4 capítulos apenas, e nenhum dentre esses capítulos narra a morte de Jonas. Então Jonas não morreu do jeito nenhum. Se Jonas não morreu, então se Jonas é diretamente proporcional com Jesus, implica que Jesus geralmente também não morreu. Não, isso aí pode ser uma heresia, eu estou a fazer o que? Não, mas isso aí está de acordo com a própria Bíblia. Então, a primeira alternativa é que Jonas não morreu. Obviamente que Jesus não morreu. Jonas não foi derramado nenhuma gota de sangue. Mas é através desse sangue que os cristãos alegam que é através desse derramamento de sangue que foi necessário para limpar o quê? Para limpar os pecados. E só também para salientar que o derramamento de sangue aqui, existe uma probabilidade maior de que não houve nenhum derramamento de sangue, porque não é um prego apenas que vai perfurar um osso que vai fazer o quê? Que vai derramar tanto sangue assim para limpar o pecado de toda a humanidade. Então, essa é mais ou menos de um ponto de vista amplo, de todos os ângulos, que pelo menos um cristão deveria fazer antes de sair aí carregando a cruz no peito. Deveria verificar primeiro as fontes bíblicas, se de acordo com a Bíblia realmente ele foi crucificado. Mas está escrito onde? No livro de Marcos, que ele foi crucificado, morreu, o quê? Sim, mas primeiro deve verificar o contexto em si da crucificação de uma forma geral. Deve verificar o seu contexto de uma forma geral para poder chegar a essa conclusão, para ver se isso aí, o seu contexto, vai de acordo com essa crucificação ou não. Então, outro ponto é que se Jesus sabia mesmo que ele morreria,
que ele sabia que deveria passar por aquele cálice ou foi surpreendido? Obviamente que alguns vão responder que ele sabia que deveria morrer na cruz para salvar a humanidade. Então, por que ele tinha medo de morrer? Se for a ler Lucas 22, versículo 42, cita a passagem de desespero de Jesus Cristo, que narra, que conta de que ele estava com medo, sim senhor, a razão pela qual ele invocava para o seu pai para salvar-lhe daquele cálice. E quando ele pede para o seu pai para lhe salvar daquele cálice é porque ele não queria morrer, ele tinha medo de morrer. Jesus Cristo tinha medo de morrer. E ele, quando suplica para o seu pai lhe salvar daquela cálice, o que acontece? O seu pai aceitou aquele pedido, enviando um anjo que lhe o fortalecia, que lhe dava um conforto. Agora, vem cá. Eu estou a pedir para você me dar R$100, ou 100 meticais, ou $100. Porque eu estou aflito. Estou numa situação crítica mesmo. Então, eu estou a pedir uma ajuda de R$100, $100 ou 100 meticais para satisfazer o problema que eu tenho. E você envia até o servo, envia até o empregado para dizer o quê? Para vir me fortalecer. Seria me fortalecer ele chegando dizendo que, Jorge, não se preocupe, que você não terá sem meticais, aí fica tranquilo. Isso aí, seria piorar a minha situação ou seria um conforto? Obviamente que seria piorar a minha situação. Um conforto seria você chegar, enviar teu trabalhador, trazendo $100 ou mais que esse $100, que pode ser $200, me dando, isso aí que seria conforto para mim, porque já foi resolvido o meu pedido, já foi resolvido e eu estou, já estou satisfeito. Então isso aí é que é fortalecer uma pessoa. Não é enviar um anjo, eu estou a pedir para ser salvo da crucificação, o Jeová envia um anjo dizendo, Jesus não se preocupe, porque você será crucificado na mesma. Sim, que você seria crucificado na mesma. Então isso aí geralmente seria uma piada contra Jesus Cristo. E de salientar, sem contar de Mateus 27, versículo 46, em que encontramos Jesus desesperado na cruz. Um Jesus que estava sem rumo, sem nada. Ele clamando, dizendo assim, Eli, Eli, lama sabachthani, que oh meu Deus, por que tu me abandonaste? Ou seja, aquele Deus que Jesus disse que jamais lhe abandonaria, lhe deixaria só, porque eu sou o pastor. Esse Deus que no momento que Jesus precisava dele, foi esse Deus que lhe deixou na mão. Deus lhe abandonou, Jesus Cristo na cruz. Você acha mesmo que aquele Jesus Cristo firme, Jesus Cristo que enfrentava os fariseus, os sumos sacerdotes, os escribas, os líderes do povo, esse Jesus Cristo que iria se humilhar, ficando desesperado, perdendo a esperança no seu Jeová? Obviamente que existe dois Jesus aqui. Um Jesus antes da crucificação e pós-crucificação, que é extremamente diferente. O Jesus antes da crucificação foi enviado para as ovelhas perdidas da casa do Israel, assim como consta no Mateus 15, versículo 24. O Jesus depois da crucificação foi fabricado. Jesus depois da crucificação para o quê? Para preencher as lacunas que possuía o cristianismo, para universalizar o cristianismo. Não é por acaso que ele lá, em Mateus 25, Mateus 28, versículo 19, ele diz, e de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, apesar desse versículo aqui, algumas Bíblias rejeitar,
Mas aqui vimos que tinham que fabricar essas passagens para fazer o quê? Para universalizar o cristianismo. Porque Jesus, durante a sua vida toda, foi especialmente enviado para as ovelhas perdidas na casa de Israel. Não é por acaso que essa passagem é confirmada no Alcorão, quando Deus fala acerca de Jesus, dizendo وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل, que Jesus é o filho, é o mensageiro, é um profeta para os filhos de Israel. Então, sobre a crucificação, Allah diz no Corão, no Surat An-Nisa, versículo 172 a 174. Diz: وَقَوْلِهِ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بِنْ مَرْيَمَ, que eles já andavam a dizer, os judeus, que nós matamos, crucificamos Jesus, filho de Maria, Rasul Allah. Eles reconheciam que ele é um enviado de Deus. وَمَا قَتَلُوهُ, embora eles não mataram-o. وَمَا صَلَبُوهُ, e eles não crucificaram-o. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, que exceptuando Deus, deu a sua aparência, foi similado para eles. Jesus invoca para Deus, para ser salvo, ali no Lucas 22, versículo 43 e versículo 42. Ele pede para Deus para ser salvo, e Deus salvou Jesus, se vingando deles, dando o quê? A sua aparência, dando um desses malfeitores. Diz: وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ, e na verdade aqueles que criaram entre si uma dúvida acerca de Jesus Cristo. Essa dúvida você pode verificar também nos evangelhos lá, em que sumos sacerdotes, escribas, perguntavam, o próprio capturado lá, dizendo que conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és Cristo, o Filho de Deus. Isso implica que eles não conheciam, tinham uma dúvida se aquele era Jesus Cristo mesmo ou não. Porque eles não conheciam o que era, então eles se baseavam em suspeita. Então por isso Allah diz no Corão que وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ, e na verdade aqueles que criaram entre si uma dúvida de que ele era Jesus ou não, لَفِي شَكٍّ مِّنْهُمْ, ainda prevalece na dúvida. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اتِّبَاعَ ظَنِّ, eles não possuíam nenhum conhecimento absoluto de que aquele que estava lá era Jesus Cristo, إِلَّا اتِّبَاعَ ظَنِّ, exceptuando eles se baseavam na suspeita. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, e eles não mataram-o de certeza. بَرَّفَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, Allah ascendeu ele para os céus. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, e Allah é o forte, o pedagógico. Então o Alcorão diz que Jesus foi no céu vivo, sem ser crucificado, porque ele pediu para Deus lhe salvar da cárcere, e Deus enviou o seu anjo, lhe dando um conforto, lhe fortalecendo de que a sua súplica foi aceita. Então, quando foi aceite, Jesus foi salvo. Alguns dizem que Allah enganou as pessoas, dizendo o quê? Por se similar, fazendo Jesus se transformar, fazendo Jesus, levando a cara de Jesus, aplicando numa outra pessoa. E também o fato de Allah dizer وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, Allah ao dizer que وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, eles, os judeus primeiro, planejaram para matar o seu mensageiro, o seu Messias, o Messias de Deus. E Allah está acima das capacidades dele, e Allah está acima dos planos deles. O que Allah fez? Allah trocou, confundiu o seu plano, porque Allah é o melhor dentre essas pessoas, dentro do que eles fazem o quê? Allah está acima da capacidade deles. Então que se diz Wallahu khairul makirin, Allah é o melhor dentre esses que planejam, desses planos dele que eles planejam. Agora vai tomar da forma literal as palavras, fique à vontade. Allahu khairul makirin.
Deus salvou Jesus, filho de Maria. Ele está vivo até hoje e virá no final dos tempos para permanecer virá no final do tempo para matar o anticristo, segundo a visão islâmica. Agora, se vai insistir dizendo que Allah enganou ou Allah é enganador, eu posso te perguntar de que enganar e o mandar Satanás, ser aliado de Satanás para enganar, qual é o mais pior? Então, se você for a ler a segunda crônica, versículo 18, aliás, capítulo 18, versículo 18 a 23, vimos lá que Jeová queria enganar um certo rei, mas ele não tinha capacidade de fazer isso aí, claro, dele só com seus anjos. Ele manda o Satanás para fazer o quê? Ele usa Satanás para enganar os profetas daquele rei, sendo um espírito, colocando na sua boca espírito mentiroso, espírito da mentira contra aquele rei. Então, Jeová que usa Satanás fica aliado de Satanás para fazer o quê? Jeová que usa Satanás para enganar pessoas, sendo que esse Satanás ele considerou como sendo o seu primeiro inimigo, e Allah que atrapalha a o quê? Allah que atrapalhou a missão dos malfeitores que queriam magoar uma alma inocente. Quem deles aí merece uma credibilidade? Quem é um verdadeiro Satanás em pessoa? Obviamente que seria Jeová, porque Jeová usa Satanás para enganar. Do tipo, Satanás está aqui para fazer o trabalho diretamente de Jeová. Então ficamos por aqui. E se gostou, só apenas se gostou do vídeo, do conteúdo em si, pode partilhar. Se não gostou, pode deixar aqui e pode deixar as vossas sugestões para poder melhorar nos próximos vídeos, porque isso as vossas críticas, tudo isso aí contribui para o crescimento do próprio canal e a transmissão dessa mensagem. Então ficamos por aqui. Shalom Adonai, assalamu alaikum também para os demais. Esclarecendo o Islã, por Jorge Satânica.